Olá, queridos irmãos, uma ótima noite para todos nós, para a nossa palestra hoje da CEPAS, Sociedade Espírita Amor e Paz, e também do grupo Evangelho Online. Alegria enorme estar com vocês nessa noite de sábado, né, para a gente poder estudar um pouco mais à luz da doutrina espírita. E hoje nós teremos a palestra do nosso irmão Welsander Pereira, lá de Ponte do Cosme, do Centro Espírita Amor à Verdade, que aceitou o nosso convite para falar um pouquinho para nós sobre o tema vinha. Mas antes de passar a palavra para ele, gostaria de convidar vocês para fazermos a nossa prece, elevarmos nesse momento nossos pensamentos a Deus, nosso Pai amoroso, a Jesus, modelo e guia da humanidade, nosso irmão maior, a nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, que nos acompanham na nossa jornada terrestre. Pai amado, primeiramente agradecemos. Agradecemos o dom da vida, a oportunidade reencarnatória, todas as bênçãos, Senhor, que nos concede diariamente. E se pudermos rogar algo, rogamos o teu amparo, o teu auxílio, para vencermos dia a dia os desafios que nos são propostos. Que teu amor se faça presente em nossas vidas, que a tua luz ilumine nossos caminhos, e que a sua paz, Senhor, seja também a nossa paz, e envolva todo o nosso planeta Terra. Que assim seja. E vamos agora convidar o nosso irmão Welsander, que é nosso companheiro de doutrina espírita, né? Welsander, primeiramente, boa noite. Muito obrigada por você aceitar o nosso convite aqui da CEPAS, né? E que Jesus te ilumine na sua proposta, né, no seu trabalho, na sua palestra da noite, para que você possa ser o mais fiel possível aos ensinamentos do Cristo, para trazer para a gente esse conteúdo que os bons espíritos te amparem hoje e sempre. Mais uma vez, obrigada, Welsander. Agora é com você. Tá ok. Só um minutinho desligar aqui, né, que a gente... Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus, né, se faça nos nossos corações nessa noite, aproveitando esse novo momento, né, o qual nós vivemos aí, período de pandemia, mas, ao mesmo tempo, um período de aprendizado para nós, né? Nada acontece por acaso, tudo que ocorre, né, no universo ocorre com permissão do Pai, com permissão de Deus. Que nós possamos tirar desses dias a experiência, os conhecimentos necessários para que possamos aí dar os nossos passos, crescermos como espíritos e, principalmente, colaborarmos com Jesus, que é o governador espiritual do nosso planeta, esse irmão, esse mestre, que tanto colabora conosco, né, tanto nos ama para que a gente possa estar realizando aí o nosso trabalho evolutivo. O tema de hoje, né, como a Melissa colocou, nós vamos falar sobre a vinha, né, um texto que está lá no livro Pão Nosso, no capítulo 29, de Emmanuel, através do Chico. Mas antes disso, nós vamos falar um pouquinho sobre os trabalhadores da vinha, a parábola dos trabalhadores da vinha, né? Muitas pessoas já conhecem, a gente vai fazer uma breve passagem sobre ela aqui, né, diante dos fatos que ocorrem, diante do que nós propomos nessa noite. Então, essa parábola nos fala do seguinte, que um homem, né, um pai de família, saiu de madrugada em busca de trabalhadores para sua vinha, né, e foi ajustando com cada um, né, daqueles que ele encontrou, a um dinheiro, né, foi um valor na época, e mandou que todos eles fossem, né, para a vinha. Só lembrando, essa parábola está lá em Mateus, né, no capítulo 20, 1 a 8. E quando a gente fala, né, esse pai de família que saiu em busca de trabalhadores, nós podemos comparar esse pai com Deus, né, o pai dessa família, da família humanidade, é Deus, ele que sai, né, entre aspas, aí, né, que passa para nós o trabalho no nosso dia a dia, na nossa encarnação, na nossa vida, né, como um todo. É ele que nos passa isso. E a gente tem que compreender isso, né, para que nós possamos, diante desse trabalho, adquirirmos, né, as virtudes que vão fazer com que a gente se nobreça quanto espíritos, como nós,
vamos aí nos enobrecer. Então, essa é a proposta. O que Deus passa para nós no nosso dia a dia? Né? O que Deus tem colocado para nós diante dos fatos que ocorrem, que tipo de trabalho? Cabe aí essa avaliação para nós, né? E se há um prêmio, entre aspas, né, que o trabalho com Deus não nos dá aí a alegria dos ganhos materiais, mas ele passa para nós que o gozo de uma vida espiritual, né, elevada, que diante desse trabalho a gente vai alcançar. E, continuando a parábola, saindo de perto, né, da terceira hora, só para a gente situar, né, na época lá era o horário judaico, vamos dizer assim, onde as horas eram contadas de 6 da noite às 6 da manhã era um período, de 6 da manhã às 6 da tarde era outro período. Então, quando o senhor sai na terceira hora, que era por volta mais ou menos de 9 horas da manhã, ele viu algumas pessoas ociosas na praça e os convidou, né, para ir trabalhar na vinha. E falou que daria o valor justo pelo que eles fizessem. Depois, ele saiu, né, à sexta hora e também na nona hora, fez o mesmo, convidou. A sexta hora era meio-dia, a nona hora por volta de 3 horas da tarde, situando para os nossos dias. Depois é uma 10ª hora, que seria mais ou menos às 17 horas ou 5 horas da tarde. E ele, encontrando todos esses homens, essas pessoas, ele os convidou para que fossem laborar na vinha. E aí todos foram, trabalharam, né, foram assalariados ali no momento, foi feito um contrato, entre aspas, né, para cada um, e a todos foi dado o valor de um dinheiro, que é o que é colocado na parábola, perdão. E aproximando da noite, o senhor da vinha chama o seu mordomo, né, chama os trabalhadores para que pudesse pagá-los, né, aquilo que foi realizado, né, aquilo que foi programado entre eles e também aquilo que foi colocado para todos, do mesmo jeito. E começou, né, pelos últimos até os primeiros, ou seja, o pessoal da 10ª hora, da 9ª hora, da terceira hora, todos, da quinta hora, da sexta hora e da quinta hora. Então, ele foi descendo até os da primeira hora. Só que chegando perto, foi percebido o seguinte, que todo mundo da 10ª hora, que trabalhou 1 hora, vamos dizer assim, recebeu um dinheiro, quem trabalhou, perdão, gente, deu uma enrolada aqui, quem trabalhou a partir da 10ª hora, foi 1 hora só de serviço, ganhou um dinheiro, e ganhou a mesma coisa daqueles que foram contratados na primeira hora, que trabalharam ali cerca de 11 horas. E isso causou um certo estranhamento, né, uma certa fadiga entre eles, e começaram a murmurar. E é o normal do nosso dia a dia, trazendo para nós, por que uma pessoa que trabalhou 1 hora vai ganhar a mesma coisa que uma pessoa que trabalhou 11 horas? Né? Foi trazendo isso, né, trazendo como se fosse uma injustiça para eles, né, diante disso. E o senhor da vinha coloca, toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu. Né? Então, a gente tem que ter atenção nesse sentido, porque se nós trazermos este trabalho que nós estamos vendo agora, no sentido do trabalho material, quando nós pensamos na retribuição, na recompensa, nos parece injusto, realmente, quem trabalhou 1 hora ganhar a mesma coisa de quem trabalhou 11 horas. Mas nós temos que levar isso mais para o lado espiritual, o lado moral, porque tudo que Jesus nos fala, ele coloca tudo no fundo moral. As suas parábolas, elas são meio que, tem aí uma programação, né, que aos poucos vão aparecendo as ideias para nós, para que nós possamos estar percebendo, conforme nós vamos estudando, nós vamos aprendendo, porque não é simplesmente pegar a parábola, chegar e ler. Ah, é assim, dessa forma, a gente tem que buscar compreender. Então, esse trabalho, esse labor que Deus coloca como pai de família, como senhor da vinha, é o que tem no nosso dia a dia. E por que, né, trazendo de novo, novamente para o trabalho material, por que um que trabalha menos ganhará a mesma coisa daquele que trabalhou mais? Aí, levando para o lado da moral,
nós temos que começar a perceber o seguinte: qual que é a qualidade desse trabalho? O que foi dado para cada um? Aquele que trabalhou 11 horas fez a mesma coisa ou rendeu a mesma coisa do que aquele que trabalhou supostamente 1 hora? Será que na gerência divina, né, nessa gerência da vida de Deus, há alguma coisa de errado? Será que Deus não ajusta o trabalho de acordo com a conscientização de cada um, de acordo com o tipo de compromisso que cada um realiza, de acordo com a responsabilidade? Será que não identifica ali os benefícios que cada um pode realizar? Né? O Pai Celestial, que é o dono da vinha, ele dispõe serviços para o trabalhador e cada um realiza da mesma forma, né? A gente tem que estar compreendendo isso. E diante da lei moral, né, da lei perfeita de Deus, né, Deus percebe o que nós realizamos. Não tem como nós colocarmos aí como se fosse um trabalho material. Apesar que muitas vezes, no trabalho material, algumas pessoas às vezes trabalham menos e ganham mais, mas aí é coisa do homem, né? Na lei divina, isso não nos cabe, por ela ser perfeita. Então, Deus, que é o nosso Pai, nosso Criador, ele consegue sondar lá no fundo o que realmente nós realizamos, né? O que realmente nós fazemos, nessa parte do progresso. Será que nós, diante de tudo que acontece na nossa vida, será que tudo aquilo que é proposto para nós, aí também nós vamos colocar também o trabalho material, o trabalho do nosso dia a dia, a gente realiza com interesses pessoais, com interesses de remuneração somente, ou a gente faz da melhor forma, né? Tem uma frase que fala o seguinte, ela é um pouco pesada, que é: sinta-se feliz aonde estás, porque no momento é o que mereces. Ou seja, vou trazer para o trabalho material, nós estamos onde nós merecemos. E será que nós realizamos algo para que possamos merecer mais? Na providência divina é desse jeito. Quando a gente trabalha realmente pensando no sacrifício, pensando na renúncia, né, nos colocando aí como Chico Xavier sendo um cisco, né, sem as nossas paixões, Deus consegue sondar dentro de nós e verificar se aquilo realmente está sendo feito de bom grado para nós. Se é um processo, né, ali que nós estamos realizando para a nossa progressão. Se há ali, né, a renúncia de deixarmos o nosso ego, as nossas paixões para trás, para realizarmos as nossas tarefas. Né? Então, esse é o trabalho, o nosso trabalho moral. E o trabalho moral não significa simplesmente nós irmos a templos religiosos, aí eu coloco no geral, ouvirmos quem fala, ficarmos lendo somente e não realizarmos, né? A gente tem que realizar. Nos dias atuais, pelo que nós vemos, está nos exigindo mais ações, né? Sejamos mais ativos diante daquilo que está acontecendo. Porque você pegar um evangelho, pegar qualquer livro, ler, nós teremos a parte intelectual bem colocada, né? Aprenderemos, mas o campo do Senhor é o campo de trabalho, né? O labor, o trabalho da vinha é ir aonde nós necessitamos e colocarmos em prática tudo aquilo que aprendemos. É isso que Jesus nos solicita, como ele fez, né? Jesus ia ao encontro daqueles que necessitavam, tanto que ele falava: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu sou um doente, né? A gente tem muito que aprender. Mas quantos daqueles que precisam de nós, e nós muitas vezes estamos deixando de realizar algo para que possamos ajudá-los, né? Às vezes sacrificando coisas no nosso dia a dia. Um exemplo, um encontro de família, um lazer, apesar que esses dias está complicado, né? Esse período agora, até encontros entre familiares, o lazer está um pouco mais complicado, mas será que nós estamos fazendo as nossas orações? Será que nós estamos aí nos colocando à disposição de Jesus, com a espiritualidade, para Deus, para que possamos realizar algo mesmo à distância? Porque sabemos que o pensamento, ele vai. Qual o sentimento que nós estamos utilizando? E é um trabalho, isso é uma análise, né, que nós fizemos esses dias,
a um trabalho que estava ficando para trás. E a pandemia veio para nos mostrar que nós necessitamos começar a realizar uma atividade, né, uma vinha, dentro da vinha do lar. Deus está nos convocando a verificar como estamos nos comportando, o que estamos realizando nos nossos lares, que é o primeiro núcleo, que é o primeiro lugar o qual que a gente tem que estar ligado, realizando as nossas tarefas. Há poucos dias a Cristiane colocou o desafio da família, né, junto com a Melissa, com todo mundo, o Fred. Quais são os desafios que nós estamos tendo dentro da família? O que nós precisamos realizar? O que nós precisamos fazer? Mas aproveitando um gancho, primeiramente, o que eu preciso realizar dentro de mim, diante do trabalho, para que eu possa estar me melhorando, para que eu possa estar aproveitando, né, para que eu possa crescer e ser um trabalhador fiel de Jesus aqui na Terra, durante esse período ou qualquer período. O que eu estou mudando em mim? É um período de avaliação. Eu citei semana passada, quem nos acompanhou, lá no Divino Mestre, a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta, né, qual o meio mais eficaz que tem um homem de suportar suas más tendências, né, buscar ao mal, ir contra o mal, vamos dizer assim, e Santo Agostinho responde, conhece-te a ti mesmo. E aí fica o questionamento diante do trabalho, quando nós queremos nos colocar como trabalhadores de Jesus. Nós nos conhecemos? Nós tivemos há um período atrás, né, um trabalho entre irmãos educadores, né, da evangelização que a gente colocava, e uma pergunta muito interessante que foi colocada: quem sou eu? Né, quem sou eu? Como que eu estou me comportando? E é uma pergunta muito difícil de ser respondida, porque colocar para o outro, justificar em cima do outro é fácil, mas olharmos para dentro de nós e vermos quem somos é a nossa grande dificuldade. E esses dias, se nós soubermos aproveitar, que é também um trabalho, é um trabalho de crescimento, nós estamos fazendo a nossa autoanálise. O que eu preciso realizar? O que eu preciso fazer? Diante da vinha, diante do trabalho que é proposto por Deus para nós, porque se nós estamos aqui no momento da pandemia, é porque nós temos algo a realizar. O que eu estou fazendo? Só reclamo? Só acho ruim? Ou estou buscando mudar os padrões de vida, os padrões de vida moral na minha vida, na minha existência? Né? Porque ficar sentado esperando a pandemia passar é uma coisa, agora realizar algo dentro de nós, buscar a modificação dentro de nós, buscar as virtudes que existem em nós, fazendo com que elas comecem a desabrochar dentro de nós, é o nosso grande desafio. E eu vejo esse momento como um momento de nós sentarmos, pensarmos nisso e vermos o que nós podemos estar modificando dentro de nós. Quando a gente modifica algo em nós para melhor, nos portando como trabalhadores do Mestre, a gente começa a exalar no nosso entorno, na nossa psicosfera, no nosso ambiente, uma paz, uma tranquilidade, uma responsabilidade, um compromisso, e isso automaticamente começa a passar para outros. Aí vem a família. Como tem sido, dentro desse trabalho, como tem sido o meu comportamento para quem é casado com meu marido, com minha esposa, com os meus filhos, com os meus pais, com os meus irmãos? Eu tenho feito essa análise do que eu preciso melhorar. A gente recebe algumas charges nesses dias, ao mesmo tempo que elas têm um certo sentido de humor, mas há uma realidade muito grande, que são pais, como nós, que estão extremamente estressados, cansados, assustados, porque não estão dando conta dos filhos. Porque era simplesmente pegar o filho, né, quem tinha tempo integral levava de manhã, buscava à tarde, ou às vezes ia trabalhar de manhã, ficava com alguém à tarde para a escola, ou vice-versa, e não entendia o que estava acontecendo. E quando vinha alguma reclamação da escola, meu filho não é assim. Mas não é assim por quê? Será que eu não estou acompanhando? E quando agora eles estão conosco nas nossas casas, 24 horas por dia,
a gente não está saindo, a gente começa a perceber. E aí a gente vê a dificuldade. Será que um professor com 40 alunos dentro de uma sala de aula, durante 4 horas, conseguirá educá-los? Sendo que isso é um trabalho da família, é na vinha da humanidade, na vinha do Senhor, um grande trabalho. É o local onde a gente mais tem que trabalhar. Depois do nosso interior, é dentro da família. E não terceirizar isso, essa vivência. É nós realizarmos a nossa tarefa. E nós, pais, muitas vezes estamos vendo a dificuldade de ficarmos com os nossos filhos, ao invés de fazermos ao contrário, a felicidade de podermos estar com eles. Né, nessa charge esses memes de humor, são pais se escondendo dentro de guarda-roupas, outros correndo, indo para debaixo da cama, porque eles estão vendo a realidade. E há uma frase muito interessante, que é o seguinte: o lar educa, a escola instrui. A obrigação de educação é do lar, não é da escola. Não é o professor vai colaborar. Então, Deus, nesse momento, está nos chamando para essa nova caminhada de podermos entender a nós mesmos, de podermos entender os nossos familiares, nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos pais, os nossos irmãos. E o que eu estou buscando para modificar isso, como trabalhador? O que Deus está nos propondo? Né? Não basta nós ficarmos somente pensando, né? Lógico que nesses dias a gente tem que ter essa ideia de prudência, né? Estarmos aí prudentes, porque a pandemia existe, né? O Covid está aí, mas é um momento dado por Deus para que a gente possa começar a refletir. E refletindo, aceitando o trabalho como nós aceitamos, porque reencarnamos, estamos aqui, vamos realizar a nossa tarefa. E diante disso, né, a gente volta lá na parábola, por que que um que trabalhou 1 hora, que foi chamado na 10ª hora, recebeu o mesmo tanto daquele que trabalhou 11 horas na primeira hora? Qual é a qualidade daquilo que aquele que trabalhou somente 1 hora colocou? Qual o sentimento que ele colocou naquele trabalho? Porque para Deus é isso que vai valer. Não é a quantidade, sim a qualidade. Não são as paixões que nós colocamos, e sim os sentimentos de amor. Quer ver um sentimento maior do que uma dona de casa arrumar seu lar, sua casa? Né, eu estou vendo esses dias, brincando aqui, né? Aí eu tenho que lavar, não, às vezes tem que passar roupa, às vezes tem que arrumar a cozinha, e assim vai. E nós, muitas vezes, não damos valor a isso. Do lar limpo, da roupa passada, daquele labor que aquela nossa mãe, a nossa esposa, a nossa irmã realizou com tanto carinho. E, né, as senhoras, quando realizarem o trabalho do lar, façam com amor. Eu sei que é difícil, porque principalmente a gente que é homem, né, a gente é muito organizado, a gente não faz bagunça nenhuma, mas vamos aproveitar para fazer isso com amor. E nós, homens, auxiliarmos nessa tarefa. Né, se tivermos algo para fazer fora, estou colocando aqui um ambiente físico do nosso lar, capinar, pintar, limpar, vamos fazer isso com amor. Qual a intenção que eu coloco naquilo que eu realizo? Qual a qualidade que eu coloco? Quais sentimentos? E para trabalharmos na vinha do Senhor, é necessário que a gente renuncie muitas coisas, principalmente as nossas paixões. Será que eu sou capaz de renunciar àquilo que me coloca numa zona de conforto material? Um exemplo, né, a gente volta de novo na família. Será que eu renuncio estar sentado na minha poltrona vendo a televisão para ficar um pouco com meu filho, para jogar um futebol, para fazer uma brincadeira, para fazer carinho? Ou eu continuo ainda parado lá atrás, vendo a televisão, sentado no sofá, ao invés de eu estar interagindo com aquele espírito que Deus colocou em minha vida? Porque nós pais, um dia será feita uma pergunta, né, que Deus nos perguntará: que fizeste do filho que te confiei? Né? Eu estou me colocando diante disso?
Então, existe a diferença, né? Até mesmo no trabalho material. Nós colocarmos ali uma parte moral, um trabalho do espírito, para que possamos conseguir aí crescer. Então, vamos olhar essa parte do trabalho com mais carinho, né? O trabalho como espíritos. E lá no livro no livro Pão Nosso, né? Nós vamos destacar uma parte dessa parábola, quando, lá em Mateus, capítulo 21, item 4, quando ele coloca o seguinte: e disse-lhes, é Jesus, né, falando que o senhor da vinha disse o seguinte àqueles o qual ele tinha empregado: ide vós também para a vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Então, todos que foram convidados foram trabalhar. E o senhor da vinha deu a eles o que era justo. Como uma parábola é uma história, a gente tem que pensar o seguinte: não importou o tempo que eles trabalharam, o que importou foi como eles realizaram, qual a qualidade. A gente tem que ampliar no estudo do Evangelho o nosso leque, os nossos conhecimentos. Porque se nós trazemos simplesmente para o trabalho material, ficará injusto. Talvez, porque muita gente também realiza o trabalho material, né, cada um de um jeito, sem julgamentos, mas a gente tem que ver ali o que a pessoa coloca. Então, eles foram trabalhar e cada um recebeu aquilo que é justo. Ele dará o que é justo. E Deus nos dará aquilo que for justo diante daquilo que realizarmos com qualidade moral, com sentimento, com espírito de sacrifício, com renúncia. Exemplos para nós, se nós formos olhar, guardado as devidas proporções, né, que cada espírito está num patamar evolutivo, nós colocamos uma Madre Teresa de Calcutá, que trabalhava, era uma trabalhadora da vinha do pai, aceitou o serviço e realizou esse serviço com amor, né? Não esperou nada em troca, porque o trabalho desse que vem na vinha do Senhor é não esperar nada em troca. Né? Não esperar a recompensa, é realizar com espírito de renúncia, renunciando muitas vezes a si mesmo. E isso era o que Madre Teresa fazia. Ela renunciava a si mesma para auxiliar ao próximo, com amor ao próximo. Ela até falava que ela era um lápis na mão de Deus, ou seja, conforme Deus escrevia, ela realizava. Isso é amor. Isso é estar disposto a colaborar com Deus. Isso é ter renúncia e sacrifício de si mesmo. É isso que Madre Teresa realizava. Esse espírito grandioso, né, contemporâneo a nós aí, que esteve há pouco tempo na Terra. Como a irmã Dulce, né, quando o Divaldo conta a história que deu um colchão, uma cama, não me lembro agora, de presente para ela, e quando ele retornou, ela tinha dado aquilo para alguém que precisava, ela continuava a dormir numa cadeira de madeira. Isso é renunciar a si mesmo. Isso é ser trabalhador da vinha de Deus. Isso é trabalhar com Jesus. Isso é ser um apóstolo de Jesus, né, na caminhada do amor na terra. Chico Xavier era outro, ele até brincava que ele era, no nome dele, né, tirava o Fran, ficava o Cisco, ou seja, renunciava a si mesmo para auxiliar ao próximo, para fazer pelo próximo. Outro grande exemplo, Francisco de Assis, renunciou à riqueza material, renunciou a si mesmo para trabalhar pelo outro, para trabalhar pelo próximo. E se nós olharmos agora por esse momento qual nós passamos, será que Deus não está nos chamando a renunciar às nossas paixões, o nosso fascínio material, para podermos olhar mais para a vida espiritual? Porque somos espíritos eternos. Nós não vamos morrer. O que morre é o corpo físico. Então, nós temos que trabalhar constantemente. Cada um vai ter sua forma de realizar, cada um vai ter sua capacidade de realizar, mas que nós possamos realizar. E voltando lá a esse momento, do Covid-19, da pandemia, às vezes da histeria que se cria, nós temos que lembrar o seguinte: ninguém pense que a Terra, está lá no livro Pão Nosso, que a Terra, que é cheia de beleza e possibilidades, está navegando aí a qualquer jeito na imensidade universal. Ah, a Terra está aí, está passando. Né, o Covid apareceu do nada. Não. Ele não é um planeta desgovernado. Ele tem, né, aquele que o rege,
Deus através de Jesus, que é o nosso governador espiritual. Né? Muitas vezes, a gente está vendo agora, diante desse momento, as coletividades humanas, nós caímos em desordens. Mas a lei divina, né, que preside a Terra, ela ainda continua em absoluta harmonia. Qual é o propósito de Deus absolutamente com o Covid? Não sabemos, mas há algo por detrás disso. E aí a gente retorna lá atrás, de nós fazermos a nossa avaliação, de nós pensarmos o que estamos realizando. Por que que isso está acontecendo? E aí a gente tem que fazer aquela pergunta, repetindo Paulo, Senhor, que queres que eu faça? Quando ele fala com Jesus. Então, o que que Deus quer de nós nesse momento? O que que nós precisamos realizar? É uma pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos para podermos entender. E nós teremos a resposta. Não é ficar simplesmente parados, xingando, reclamando, apontando. É hora de nós trabalharmos. Às vezes, nós, agora, por prudência, não podemos ir, mas estamos podendo ir em pensamento. Podemos não divulgar a histeria. Podemos fazer o bom pensamento, ter sentimentos de mudança, né? Então, há uma harmonia no universo, há uma lei divina imutável, perfeita, que está regendo tudo isso. E eu coloquei uma coisa, a gente conversando com algumas pessoas, muito interessante. Que bom que vivemos esse momento. Que bom. Se nós pararmos para pensar que Deus quer algo de nós para que nós possamos melhorar, então façamos isso. Que bom essa oportunidade. Nós sabemos que há muitas pessoas passando por momentos difíceis, mas cada um é cada um. Mas se nós procurarmos a entender, isso lá na frente vai trazer algo de positivo. A humanidade precisa melhorar. Nós precisamos melhorar. E Deus está nos dando essa oportunidade de pensar. O Covid-19, esse vírus, é um ser também em progressão. E quando nós começamos a orar, ao invés de blasfemarmos, ficarmos estressados, a gente começa a mudar o nosso ambiente e até o ambiente da Terra. É não tirarmos proveito disso materialmente, mas tirarmos proveito disso espiritualmente. Tem uma música da Juventude Espírita que fala o seguinte: o jovem espírita não pode ser um a mais na multidão. E eu mudo ela aí colocando: nós cristãos não podemos ser um a mais na multidão. Nós temos que ser diferentes. Não ser melhores do que ninguém. É sermos como Jesus, confiar em Deus, confiar na sua lei. É sermos como Maria de Magdala, que esteve com o Mestre, que promoveu a sua mudança. Né? Era a prostituta, mas fez uma transformação moral de uma forma que, se nós olharmos, é um dos maiores exemplos que nós temos daquilo que podemos realizar. Sem julgar pelo que ela fazia antes, mas olhar o que ela fez depois, quando ela aceitou o Evangelho de Jesus, quando ela aceitou as leis de Deus, quando ela aceitou a ela mesma, e ela utilizou-se do amor a Jesus, mas um amor à causa de Jesus. Tanto que quando Jesus desencarna, né, ele retorna ali na ressurreição, ele aparece, é a ela que ele aparece primeiro. Então precisamos ter essa visão. Se esses espíritos promoverem em si essa mudança com o trabalho, porque Maria, Paulo, tantos outros, eles simplesmente não mudaram e ficaram esperando algo de Jesus. Eles realizaram. E o momento é esse, é de realizar, é de modificar. Né? A terra é a vinha de Jesus. A gente tem que compreender isso. A terra é que é a vinha, é o local de trabalho. E Jesus não para. Desde o início de quando a terra foi criada, Jesus não para. Ele trabalha constantemente. Se ele disse, se meu pai trabalha, eu trabalho até hoje, se ele colocou para nós, eu não vim para ser servido, e sim para servir, por que a gente está esperando ser servido nesse momento? Por que não vamos servir? Não vamos buscar algo na nossa vida?
E Jesus trabalha para a nossa transformação, nos colocando experiências. E são as experiências da vida. São as experiências, essa experiência agora coletiva e as experiências individuais. Vemos aí, nesses dias, ou anteriormente, a depressão, como afeta, né, e vem afetando muitos, são as experiências. Mas por que eu cheguei a esse ponto? Sem julgar, mas será que não falta o trabalho na lei divina para que a gente modifique isso? Será que não falta lá atrás a alegria de trabalhar com Jesus, com Deus, diante da providência e da misericórdia, para que tenhamos o melhor nas nossas vidas? Para quando se aproximar esses momentos depressivos, esses momentos como a gente vive agora, nós estarmos firmes dentro de nós para podermos enfrentar? Porque a gente não enfrenta o Covid, nós enfrentamos a nós mesmos. Esse é o momento. Essa é a grande coisa. A gente enfrenta a nós mesmos. Não é o Covid, não é o outro, é a nós mesmos. É de experiência em experiência em nós, olhando para nós, buscando a nossa transformação. Verificando aquilo que nos ajuda a compreender as coisas, que a gente vai mudar. Mas necessita do trabalho. Né? Essa parábola, ela envolve muitos conceitos aí profundos. A gente tem que buscar o que ela fala. E coloca muitas vezes que o volume de obrigações, né, que nós temos, que a gente recebe de Jesus, é de acordo com aquilo que a gente pode realizar. Nós, uma vez conversando com algumas pessoas, né, uma pessoa colocou uma coisa interessante. Ela falou, eu queria ser como Chico Xavier. Aí eu parei um pouquinho e pensei, mas eu, não queria. Agora não. Porque eu não vou suportar a carga que Chico teve, a carga que Madre Teresa teve. Mas não é para eles, não era uma carga ruim. Era uma carga boa porque eles trabalhavam, mas eles tinham suporte neles, inicialmente. Eles entenderam o que o mestre queria. Eles entenderam o que Deus propôs a eles na vida deles. Eu tenho que fazer aquilo que Deus proporcionou a mim. No meu caso, essa personalidade atual, eu, Sander. O que Deus está colocando no meu dia a dia para que eu possa trabalhar e melhorar? E diante disso, buscando a minha auto-renúncia, o meu sacrifício, o meu melhoramento, Deus vai colocando novas metas, porque Ele vai verificando, Ele consegue ir lá no nosso interior e buscar, Ele já consegue fazer isso, então vamos trabalhar. Então, eu tenho que me propor a isso, eu tenho que buscar essa mudança dentro de mim, para que eu possa realizar. Como aqueles que estiveram próximo a Jesus. E hoje, gente, a gente colocou aí Francisco de Assis, Madre Teresa, Chico, Irmã Dulce, Divaldo Pereira Franco, que faz aquele trabalho na Mansão do Caminho. Tantos anônimos que existem e compreenderam isso de Deus. Tantos que trabalham, já começam pelo lar, começam em si mesmo, em nome de Deus, às vezes realizam. Às vezes tem gente que nega a Deus, né, ateu, mas que faz um trabalho tão bom de auxílio ao próximo, e depois, quando entender, ele era um verdadeiro trabalhador da vinha, e receberá de acordo com aquilo que fizer. Estudando o livro O Nosso Lar, nós vemos, quando fala lá sobre o bônus hora, muitas vezes tem uma visão muito superficial, né, do bônus hora, colocando ele como trabalho aqui na Terra. Eu trabalho tantas horas, receberei por tantas horas, né? E se nós verificarmos, eu trabalho e aquele sentimento, né, aquele amor que eu colocar no meu trabalho, aquela qualidade que eu vou colocar no meu trabalho, eu terei as minhas alegrias. Eu receberei em luz, vamos dizer assim, em melhoria em mim mesmo. E Deus vai nos proporcionar mais trabalho ainda, só que é um trabalho o qual a gente vai suportar e vai poder realizar. Porque os grandes espíritos realizam com o trabalho, né? Com o serviço. Eles não param. Muitos homens guardam a ilusão
né, de que a Terra é um orbe, um tablado, né, de hegemonias. A gente está vendo, novamente, sem julgar a parte política agora, quando muitos de nós vivemos dois lados, e isso também é um trabalho, viu, gente? Vivemos dois lados, e ao invés de nós nos reunirmos para o equilíbrio e a harmonia, vou colocar do Brasil, nós preferimos realizar um desserviço moral quando estamos nos digladiando. Porque eu sou de um lado, o fulano é do outro, a gente não pode entrar em um consentimento, termos um discernimento para aquilo que é melhor. Porque ainda nas paixões, no orgulho, no egoísmo humano, eu quero puxar para o meu lado. E o grande trabalho agora, na vinha do Senhor, é trabalharmos a nossa renúncia, trabalharmos para o próximo, que com certeza, moralmente, nós receberemos mais. Porque isso nos trará a felicidade. Basta nós vermos, quando a gente realiza alguma atividade em prol de alguém, do próximo, sem interesse mesquinho, né, sem interesse em aparecer, sem subir nesse tablado, sem termos essa parte de politicagem, não é política, quando termina, nós estamos eufóricos, alegres, porque a gente está recebendo ali. Porque isso é que importa ao ser espiritual que somos. Isso é o verdadeiro pagamento. É essa alegria, é essa energia espiritual que nos traz essa força. Porque as coisas da matéria, elas são transitórias, elas ficarão. Elas preenchem agora, daqui a pouco vai embora. Passou. Isso também passa. Mas as coisas espirituais, elas vão nos preenchendo por dentro. Nós estávamos falando de depressão, quando a gente trabalha em prol do próximo, nós vamos nos preenchendo intimamente e não teremos tempo para sermos depressivos, porque estaremos realizando algo dentro de nós. Vamos contribuir com Jesus nesse momento de transição, onde a Terra passa de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Vamos ser aqueles reais contribuidores com Jesus para que possamos ter um mundo melhor, para que sejamos melhores. Né? A gente busque isso, não é de gladiar com o outro, e sim amar o outro. Se ele não quer amá-lo, aí passa a ser problema dele, mas eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho que buscar isso. E onde que nós estivermos, em qualquer lugar, vamos nos lembrar, estamos na vinha do Mestre, estamos no trabalho com Deus, em qualquer lugar que nós estivermos. Como este momento agora, que nós estamos aqui, estamos na vinha de Jesus. Quando nós estivermos com os nossos familiares, se muitos de nós temos que trabalhar presencialmente, tivermos que estar na rua, cada caso é um caso, quem está no lar, é a vinha de Jesus. E é ali que a gente tem que realizar algo para melhorar a nós mesmos e melhorar a humanidade. Porque nós fazemos parte da humanidade. Haja vista Bezerra de Menezes, que realizou toda a tarefa que ele tinha realizado e um dia foi convidado a ir para um orbe mais evoluído, né, vamos colocar assim, um local aí no mundo espiritual ou no universo melhor. E ele pede permissão a Maria para continuar trabalhando conosco aqui na Terra. Olha que renúncia. Ele poderia alcançar uma esfera, ele já alcançou intimamente, mas ele poderia estar num lugar melhor do que a Terra. E ele prefere estar conosco. Por quê? Porque sendo trabalhador da vinha de Jesus, ele está preenchido intimamente. Ele não se preocupa com o local, ele se preocupa com o próximo. E isso o preenche. É um exemplo que a gente pode ter na nossa vida. Que possamos pensar nisso. Como eu posso colaborar com Jesus
nessa transformação da terra? Como eu posso colaborar comigo? Como eu posso colaborar com os meus familiares? Como eu posso colaborar com a humanidade? Né? Todos nós vivemos sitiados aí com dificuldades e infortúnios, mas o trabalho para o bem, ele é geral. E o Senhor nos concede todos os dias o material necessário e conveniente para realizarmos as nossas tarefas. Ele nos concede tudo aquilo que é justo para que possamos fazer, né? Que a gente preste atenção no nosso dia a dia daquilo que vem a nós, daquilo que Deus coloca na nossa frente para que a gente possa realizar algo, este serviço do bem, né? Nós estejamos mais vigilantes e que nesse momento de pandemia, nesse momento né, que muitos irmãos nossos, às vezes até nós, nos sentimos aí meio fracos, com medo, ansiosos, pensemos em Jesus, pensemos na força divina de Deus. Deus nos criou para sermos perfeitos. Nós estamos trabalhando. Deixemos sair de nós, deixemos desenvolver as sementes que existem em nós de todas as virtudes. Lembremos que, como criação de Deus, temos algo a realizar. Lembremos que aqui na Terra temos algo a realizar. E fazer sempre. Eu costumo fazer essa pergunta quando eu acordo. Senhor, o que queres que eu faça? A gente não realiza tudo, mas quando a gente começa a pensar assim, começa a fazer a nossa avaliação, e começamos a nos colocarmos como trabalhador, mesmo ainda falhando, mas tendo essa vontade dentro de nós, as coisas começam a mudar, elas começam a se modificar. E Deus vai nos proporcionando todos os dias o material necessário, né, e justo para que sejamos um fiel cooperador, colaborador da sua seara divina, do seu amor aqui na terra, capitaneado por Jesus. Elevemos nossos pensamentos ao Mestre, solicitemos aos nossos amigos espirituais que estejam conosco e, principalmente, que nos coloquemos à disposição de Deus nesse momento para percebermos que é um momento clamoroso de melhoria de nós espíritos, né, para que nós possamos perceber isso, que nós coloquemos dentro de nós como que Jesus estaria reagindo nesse momento. Com certeza com calma, porque ele entende a lei divina, mas a gente também já pode entender, né? É igual eu falei, agindo com prudência, com discernimento, mas fazendo o trabalho. Que aquilo que chegue e aquele que chegue até nós, que tratemos, né, desses irmãos com carinho e com amor, sem medo, porque se Deus permitiu que viesse a nós, é porque há um propósito nisso. E para sermos os verdadeiros trabalhadores da vinha, a gente tem que ter esse propósito, tem que estar disposto, né, a trabalhar com tudo aquilo que se aproxima de nós, a encontrar, né, onde nós estivermos, dentro da vinha de Jesus, a encontrar todos os mecanismos necessários para que a gente possa estar aí nessa atividade, estar aí caminhando, percebendo, né, que Deus quer algo de nós. Então é isso que a gente tem que pensar. Como Maria de Magdala, como Paulo, como Francisco de Assis, como tantos outros anônimos. Sejamos nós nesse momento, né, aqueles que percebem a vontade divina em nossa vida, né, aqueles que percebem o que Jesus propõe para nós aqui na Terra, nesse momento transitório, né, de provas e expiações para a regeneração, que nós possamos levar a paz, a harmonia, o amor onde estivermos, que possamos realizar o nosso trabalho com tudo isso, com todos os sentimentos, seja ele trabalho material, seja ele trabalho espiritual, que o trabalho material bem realizado é um trabalho espiritual realizado, né, nós falamos aqui das nonas de casa, né, e tantos outros trabalhos que existem, né, que quando nós fomos convidados por Deus, né, por Jesus, sendo as ovelhas do seu rebanho, que quando nós fomos convidados, possamos estar aí dispostos, né, atentos e vigilantes
a realizar essa tarefa. Que Jesus abençoe a todos nós, que nesse momento o qual nós vivemos possamos ter esse discernimento, o equilíbrio, possamos ter a certeza que tudo isso é regido por Deus, ter a certeza que Jesus está conosco em todos os momentos, ter a certeza que os bons amigos espirituais também estão ao nosso lado e que nós nos coloquemos à disposição do bem, de Deus, de Jesus, dos bons amigos espirituais, para também realizarmos os nossos trabalhos na vinha e que possamos aí depois atingir a nossa alegria, a nossa felicidade junto de todos. Muita paz, muita luz, muita harmonia. Obrigado, Melissa, pelo convite. Que Deus nos abençoe sempre. Sander, nós que agradecemos muito você ter aceito, né, a proposta de fazermos esse estudo aqui para a CEPAS e também para o Grupo Evangelho Online, que é um grupo que amanhã comemora 3 meses Beleza. de existência. Foi um grupo criado aí para esse período da pandemia, com vibrações diárias pelo planeta. Então, todos os dias a gente se reúne às 20 horas, durante meia hora, para fazermos uma vibração pelo planeta. E esse pessoal do grupo, tem gente de outros estados do Brasil, até fora do Brasil, que participam desse grupo. Inclusive, alguns estão ouvindo agora a sua palestra aqui, a Rita lá de Pirassununga. Tem uma turma grande que está acompanhando aqui você, que não é nem de Barbacena, mas que faz parte desse grupo do Evangelho Online. Então, é a forma que a gente encontra de semear um pouquinho, né, a mensagem do Cristo e buscar, é o que você falou muito na sua palestra, Belsander, da gente buscar ser um pouco mais de harmonia nesse período que a gente está vivendo, né? Sim. É um período de muito conflito, um período muito conturbado, em que há uma crise muito grande que a gente está vivendo e que a gente não precisa piorar mais ela ainda, né, como você colocou. Então, é vivenciá-la da forma mais leve possível, buscando o aprendizado que todo esse processo vem nos trazer, né? Sim. Eu queria te agradecer muito, Elsander, mais uma vez. Um abraço enorme aí para a turma de Ponte do Cosme. Em breve, se Deus quiser, estaremos realmente juntos novamente, né? Sim, mas por enquanto passar. Virtualmente, pelo menos, né? Sim, é como Maria falou com o Chico, isso também vai passar, e serão novos tempos. Isso, né? Com certeza, isso também vai passar, né? Então, nosso abraço carinhoso a você, e também ao pessoal que está nos acompanhando, né? Aqui a Leila, a Ana Paula, a Norma, a Rosa lá do Celuz está aqui também com a gente, a Isabel lá de Carandaí também sintonizada, o Edson Prenace, a Norma, a Rita que eu falei que é lá de Pirassununga, a Sandra, a Marli Gava, inclusive semana que vem a palestra é com a Marli, Rosângela, a Andréia, a Rogéria, a Lica lá de Piedade do Rio Grande, acompanhando a gente Vânia, também, o Amarílio, a Vânia. Isso. Amarílio, o Luciano lá da CEPAS também, Gisele, ou seja, tem uma turma grande nos acompanhando aí, isso é o pessoal que comentou, ainda tem a turma que fica escondidinho, né? O Paulo Sérgio lá do tem até Astral. Um amigo nosso aqui lá de Carangola também, o Jadson, um abraço a eles aí também, trabalha conosco. Ai, que legal. E é legal a gente ver essa participação das pessoas, que apesar da dificuldade, a gente busca a tecnologia para nos reaproximar, né? Sim, então é bacana a gente poder usar a tecnologia para o bem, para falar de Jesus, para buscarmos o nosso crescimento espiritual. Então, nosso agradecimento a você, que fez parte desse processo, e a todos que estão nos acompanhando nessa live, né, que possamos continuar juntos lá no Evangelho Online, e depois, se Deus quiser, um dia, né, voltando aí para as nossas casas, voltando para as nossas atividades em conjunto na casa. Sander, mais uma vez, muito obrigada, que Jesus te abençoe. Agradecemos a Deus, Melissa, que assim seja. Vocês também, muito obrigado pela oportunidade. Assim seja. Nós que agradecemos. Então, um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando, né? O pessoal do Evangelho Online, agora a gente volta lá para o grupo para a gente conversar um pouquinho lá no grupo, e agradecemos, então, a participação de todos vocês, o carinho de todos vocês. Uma ótima noite para todos nós, que Jesus nos abençoe hoje e por todo sempre.